Olha que interessante. Em Efésios 4, 7 a 10, Paulo fala da ascensão de Cristo, é isso que ele descreve, e a consequente descida do Espírito Santo para ajudar o crente e dar ao crente dons espirituais. Isso é o que Paulo descreve em Efésios 4, 7 a 10. Ele mostra que quando Cristo ascendeu aos céus e foi entronizado, né, ele obteve a vitória definitiva sobre a morte e sobre o mal. Quando Cristo é entronizado e ele também ele ascende aos céus e é entronizado, o que acontece? Ele cumpre a promessa de enviar o outro Consolador, de João 14,16. Ele disse que nos daria outro Consolador para que estivesse para sempre conosco. E é o Espírito da Verdade, ou o Espírito Santo. Leia também ali João 16, 13 e 14. Então, graças à ascensão de Cristo, ele pôde mandar um substituto. Só que esse substituto não veio de forma encarnada como Cristo, de forma humana. Ele está aqui na sua forma divina mesmo, né? E aí eu lembrei agora de um pensamento de Leroy Froom, né? Leroy Froom, que diz assim, que para substituir uma pessoa maravilhosa, somente outra pessoa maravilhosa. Ou seja, um mero poder não seria um substituto à altura de Cristo. Para substituir o Cristo divino, somente outra pessoa divina, né? Que é o Espírito Santo. Então nós vemos claramente aqui a doutrina da Trindade. E aqui em Efésios 4, ele cita o Salmo 68, 18, né? Para poder mostrar que assim como um vencedor, um rei vencedor, né, ele tinha um destaque, ele levava consigo, né, ele subia as alturas numa montanha, ele levava consigo aquela comitiva de derrotados, né? Cristo venceu as hostes do mal, ele está no alto, diríamos assim, na cidade celestial, e graças a isso o Espírito Santo pôde descer e dar dons a nós. Então ali em Atos 2, logo após a ascensão de Cristo, em Atos 1, 9 a 11, ali momentos depois, não sabemos exatamente o tempo, mas ali você percebe que o resultado da ascensão de Cristo foi a descida do Espírito Santo. E aí ele dá o dom de línguas para que os seus seguidores ali pregassem para as pessoas de várias nacionalidades. Então o que acontece, queridos? Aqui mostra um trabalho conjunto, né, da divindade. A ascensão de Cristo, que agora está nos lugares celestiais como nosso representante, nos garantiu o direito de um consolador, de um substituto à altura, descer até aqui e nos dar dons espirituais. E são esses dons espirituais, queridos, que trabalham tanto por meio deles. Deus contribui tanto para o nosso aperfeiçoamento pessoal quanto para o aperfeiçoamento coletivo. É bom você ter isso em mente, tá? Por exemplo, aqui em Efésios 4, 11 a 13, você vê essas funções dos dons espirituais. Ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora, com qual objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Perceba aqui uma coisa, aqui nós já podemos ir para a questão 4. Os dons dados aqui pelo Espírito Santo, eles têm três propósitos, na verdade, aqui nesse resumo. Primeiro, edificação pessoal. Segundo, serviço, pregação do evangelho. E terceiro, edificação coletiva. Aqui você vê que essa ideia de que você pode ser um cristão desigrejado, ela é uma heresia, ela é um absurdo.
A igreja, a congregação, é o local onde Deus trabalha o desenvolvimento do seu dom e aonde também Deus trabalha a sua capacidade de serviço e também Deus usa o seu dom para a edificação coletiva. A própria metáfora do corpo mostra que não tem como você ser um cristão fora do corpo espiritual de Cristo. Ah, Leandro, mas eu posso me reunir em casa. Tire essa bobagem da sua cabeça. Os cristãos primitivos se reuniam em casas, mas também na sinagoga. Jesus fazia isso. Então, óbvio, o termo igreja, eclesia, é uma congregação. Não se refere necessariamente a um templo. Mas essa congregação não se reunia só nas casas, em Atos 2. Se reunia também na igreja. Ok? Na sinagoga. Depois, obviamente, quando os cristãos foram sendo proibidos de ir à sinagoga, eles foram criando alternativas e, obviamente, surgiram também as igrejas cristãs. A arqueologia nos mostra, né, várias, por exemplo, lugares, congregações de cristãos primitivos com, inclusive, tanque batismal ao fundo da igreja. Então, eles nunca pararam de congregar. Por isso que Paulo diz em Hebreus 10, 25, para não deixar de se congregar. Não é uma referência só à casa. Tá? É também, obviamente, ao local de culto. Então, você percebe aqui, primeiramente, esse ponto, né? Que em Efésios 4 nós vemos que os dons são para a nossa edificação pessoal, fortalece a nossa fé em Deus. Tá? Por isso que eu te digo uma coisa, se você não exercita o seu dom espiritual, não tem como você ter uma fé saudável e robusta. Não tem como. Vai esfriar. Okay? A experiência mostra isso, vai esfriar. Segundo, é dom para o serviço. Nós estamos aqui a serviço do reino de Deus, trazendo o maior número possível de pessoas para as fileiras de Deus, para que elas sejam salvas. E terceiro, a edificação coletiva, para que a igreja cresça, amadureça e aumente a sua esfera de influência e de atuação. Outro detalhe interessante, aqui nós já podemos responder a um argumento de cristãos sinceros, tá? Chamados cessacionistas, né? Eles creem que certos dons do Espírito cessaram. Tá? Então, por exemplo, dom de profecia, dom de línguas, não seriam mais dons necessários porque temos a Bíblia como uma revelação completa. Esta é a crença de cristãos cessacionistas, mas biblicamente essa crença é errada. É óbvio que a Bíblia é completa, ela não precisa de complemento. Mas o fato de a Bíblia não precisar de complemento não significa que Deus necessite abolir certos dons porque a Bíblia já é completa. Não é uma verdade bíblica e teológica isso. Por quê? Aqui é dito que os dons são dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, né? E aí verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Chegou já esse momento? Nós adquirimos a plena unidade da fé e adquirimos também o pleno conhecimento de Jesus? Não adquirimos. Então os dons continuam válidos, né? E aí continua, ó, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, enquanto você e eu não chegarmos à perfeita unidade da fé e à perfeita plenitude do caráter de Cristo, os dons espirituais são necessários para a nossa edificação pessoal e para a edificação coletiva para o serviço. Então não tem como pregar a abolição de certos dons espirituais com base nesse texto.